Brasil, feriado, né? Uma semana de feriado. É impressionante. Rio de Janeiro completamente vazio, né? Enfim. Mas vamos então. Bom. O tema desse workshop hoje, exatamente em razão de nós estarmos em abril, o Brasil na colônia. Eu dei uma palestra sobre isso no ano passado, em Portugal, e esse tema, tanto aqui quanto em Portugal, é um tema polêmico, né? E nós vamos procurar dar uma contextualização breve acerca disso, porque tudo que nos ensina desde o primeiro ano escolar é que o Brasil foi colônia de Portugal, né? E nós vamos apresentar alguns fatos baseados em documentação que não só alteram essa concepção, bem como atestam, confirmam que essa concepção é falseada. E nós vamos verificar em que momento da história do Brasil aconteceu essa falsificação documental. O Brasil não foi colônia, foi uma conferência, de onde sai essa ideia? Essa proposta, ela sai de um historiador paulista, o Tito Livre Ferreira, que juntamente com o irmão dele, Manuel Rodrigues Ferreira, fizeram. Tito Livre é um homem que tem uma biografia absolutamente exemplar, né? Vem a ser um indivíduo que tem uma atividade docente e intelectual absolutamente concludente e proeminente na história brasileira. Então, o Tito Livre lançou essa tese. Essa conferência, especificamente, foi proferida por ele na Sociedade de Geografia de Lisboa, da qual ele era membro e fazia parte, em 1967. Que é essa brochura aqui que a gente reproduziu. Eu faço uma introdução, tem uma nota, mas a gente publicou exatamente pela raridade da brochura, né? Então aqui está na íntegra, inclusive com o português sem alteração, como foi publicado na época, né? E alguns textos, como outros dois textos dele também, que a gente trouxe, que é a linguagem falsa da história do Brasil e a terminologia imprecisa da nossa história. Também são duas publicações na íntegra do Tito Livre Ferreira que a gente colocou e estamos disponibilizando. Quando eu levei essa palestra em Sesimbra, a pergunta que os portugueses me fizeram, muito delicadamente, foi: isso é uma provocação? Evidentemente não é uma provocação. Tampouco o título é um título ingênuo. E ele configura uma chamada de atenção. Essa tese é defendida pelo Tito Livre em duas obras principais. Ele fez isso durante toda a vida, mas há duas obras principais na qual ele defende essa tese. Que um chama-se História da Civilização Brasileira, que é esse livro aqui, né, o qual ele escreveu em conjunto com... Essa é a primeira edição. Em conjunto com o irmão dele, o Manuel Rodrigues Ferreira. Então, ele faz uma análise de 1500 a 1822, em que ele analisa exatamente esse período em que o Brasil, a documentação coloca, nesse período que o Brasil não foi colônia, né? E tem um outro texto, um outro livro dele, que chama Ordem de Cristo e o Brasil, que foi editado pela Embrasa em 1980. Ambas as obras, infelizmente não estão em domínio público, mas ambas as obras nunca foram reeditadas, exceto em sebo. A gente não consegue adquirir essas obras, né? A tese também de que o Brasil não foi colônia, nós encontramos, de certa forma, não
de um modo tão contundente, mas nós encontramos nesse livro do embaixador, diplomata, historiador Jaime Cortesão, português, que é Raposo Tavares, a Formação Territorial do Brasil. O que o Jaime Cortesão coloca nessa tese, nesse livro, que é um livro grosso também, um livro gigante, editado pelo Ministério da Educação e Cultura? Eu tenho também a primeira edição. Sempre que vocês forem comprar determinados livros, é muito importante adquirir exatamente a primeira edição. Porque a primeira edição é onde o autor mantém determinada perspectiva, e as edições brasileiras se esmeram, as edições seguintes, que não é a primeira edição, algumas editoras cortam coisas absolutamente primordiais. Então as primeiras edições são sempre muito interessantes e nem sempre a gente consegue ter acesso a elas. O que o Jaime Cortesão coloca? Ele coloca que a história do Brasil e de Portugal foi a mesma história até o século XIX. Isso significa muita coisa. Quando se fala que é a mesma história, nós vamos ver as implicações desse significado de mesmo. Né? De onde o Tito Livre Ferreira fala que vem a argumentação dele? Vem de que o Brasil não foi colônia. Vem de duas figuras principais. O Arlindo Veiga dos Santos, que é um negro, estou dizendo um negro, nesse seguinte sentido mesmo, um negro. Esse negro foi o primeiro professor negro de filosofia da Faculdade de São Bento, de São Paulo. Esse homem é chamado de um Messias Negro pelo Brasil. Há pouquíssimos estudos ainda feitos sobre a obra do Arlindo Veiga dos Santos. O Arlindo, juntamente com outras frentes em Portugal, cria, e que vai dar origem a um movimento, que é o movimento integralista brasileiro, onde o Plínio Salgado vem a ser um dos grandes expoentes. A obra do Plínio Salgado está toda em São Paulo. Eu tentei ter acesso a ela, está em Rio Claro especificamente. Né? Na Universidade de Rio Claro a gente não consegue acesso à obra, porque quando eu estive lá, eles falam que essas coisas intermináveis do Brasil, eles falam que a obra está sendo ainda catalogada. Ela já foi doada há 40 anos e ela não está sendo catalogada ainda. Né? Então, fica parado o acesso a essa documentação e a gente não consegue aceder efetivamente. Então, o Arlindo Veiga dos Santos, um dos maiores juristas brasileiros, que é o Pedro Galvão, o Pedro Galvão, a partir dessas duas fontes, o Pedro Galvão vai analisar o sistema fiduciário do Brasil, o sistema de tomar posse ligado à terra. E o Tito Livre foi aluno desses dois homens. E no início do século XX, o que nós temos? No início do século XX, quando a República tinha 30 e poucos anos de instalada, esses homens já falavam que a República, duas coisas, que a República tinha sido um golpe muito mal feito, que já dava sinais de cansaço. Né? E apresentavam, dentro de uma perspectiva futurista muito impressionante, eles apresentavam os problemas que a República daria. E, curiosamente, parece um vaticínio profético. Todos os problemas que eles pontuam, de fato, acontecem. E falavam de uma outra perspectiva do Império brasileiro, né? Notadamente uma perspectiva espiritual, e não é o Império que depois é colocado por Dom Pedro I e Dom Pedro II, mas é o Império preconizado em Portugal, em que o próprio Império brasileiro suprime dessa historiografia. Então, o que nós vamos ver hoje é que, por trás dessa temática de que o Brasil não foi colônia, existe uma história metafísica que liga Portugal e o Brasil muito séria. E essa história, exatamente porque ela é metafísica, ela vem sendo suprimida sistematicamente no âmbito escolar. Nós vamos começar fazendo uma chamada de atenção. O Gustavo Capanema, no discurso na Assembleia Constituinte em 1946, isso está nos anais da Comissão de Constituição, bibliografia para isso, ele coloca textualmente o seguinte: um dos grandes defeitos da nossa cultura consiste na falta ou insuficiência de documentação. O Oliveira Franklin, ele denuncia o deplorável estado em que se encontra a maior parte dos arquivos públicos e privados,
onde eles apodrecem, onde os documentos apodrecem ou desaparecem. Carlos Drummond de Andrade, como todos sabem, foi funcionário público do Correio da Manhã, em 1958. Ele já critica, ele faz uma crítica ao sentimento nacional da inutilidade ao papel velho ou ao desamor à documentação que o Brasil parece possuir. Por quê? Inclusive essa terminologia de que isso é arquivo morto. O arquivo morto é um termo absolutamente esdrúxulo para significar aonde a memória está viva. Né? São essas fontes documentais. Até hoje, se nós formos à Biblioteca Nacional e pedirmos os arquivos mais antigos, quase todos eles estão comidos pelo bicho. O governo brasileiro não tem dinheiro para fazer absolutamente nada, mas para roubar tem bastante. A Biblioteca Nacional, há poucos anos atrás, eu não sei se esse problema foi corrigido, não tinha ar-condicionado central. Um dos grandes problemas de colocar a documentação a salvo é exatamente a preservação do documento. E nesse aspecto, a ambientação da documentação é fundamental. Então a Biblioteca Nacional precisava de uma verba de R$200 mil, e absolutamente nenhuma, para mandar consertar ou colocar o ar-condicionado central na biblioteca. Não tinha verba disponibilizada para isso, o governo simplesmente não serve. Existe um indivíduo que deveria ser banido dos anais escolares, que é exatamente o Rui Barbosa, e o Américo Lacombe faz uma defesa de um dos maiores crimes cometidos no Brasil. Ele faz uma defesa em favor de Rui Barbosa, porque Rui Barbosa mandou, quando era ministro, queimar os livros de matrícula geral dos escravos brasileiros para evitar posteriores indenizações. Então, toda a argumentação que se cria em torno da presença dos escravos no Brasil, nós temos uma lacuna gravíssima, porque o Rui Barbosa, no século XX, mandou queimar a documentação, mandou botar fogo nela. Por quê? Porque, sobre uma determinada pressão, não se sabe até que ponto essa pressão é verdadeira ou não, dos senhores de engenho, eles não queriam, depois da abolição da escravatura, fazer indenizações aos escravos. Ou na presunção que os escravos iam pedir indenização. Porque naquela época sequer o sistema jurídico estava aberto a esse tipo de proposta. Mas, enfim, essas são algumas questões que a gente tem que considerar. Então, essas chamadas de atenção, no início do século passado, continuam tão atuais quanto antes. Então, para falar que o Brasil foi colônia, a primeira coisa é acesso a arquivo, acesso à documentação. A maior parte dos pesquisadores brasileiros, até hoje, não tem acesso a fontes primárias. Porque se tivesse acesso às fontes primárias, seja por preguiça, seja por incuria, a historiografia brasileira criou um método de ler documentação em que ela não vai à fonte primária, ela lê o comentário do comentarista. Então é uma literatura de compromisso que prefere ignorar a interrogar. Sobre essa base, evidentemente, nós vamos ver o que é o comentário do comentarista. Vou mostrar para vocês alguns dos problemas de documentação que resultam em relação a isso. Uma outra crítica que é feita é exatamente essa aqui. Assim como os sentidos de modernidade ou de modernização, a historiografia brasileira, ela criou um tipo de procedimento, de estética, em que ela está mais preocupada em manter determinados guetos dentro das academias, porque, de fato, remexer essa história e trazer essa história à baila, porque incomoda muito. Uma das coisas que nós vamos ter que rever quando trouxermos isso à baila é exatamente a separação que Dom Pedro II, que é considerado um imperador bom, e foi, faz na historiografia brasileira. Dom Pedro II vem a ser exatamente um desses indivíduos sobre cuja batuta reescreve-se a história do Brasil completamente separada da história de Portugal. E é estranho, haja visto que ele é um Bragança, né? Mas o Brasil, para reafirmar uma posição absolutamente diferente da tradição portuguesa, porque já é império,
promove, entre outras coisas, essa situação. Então nós temos a exclusão de um universo amplo e multifacetado que está presente no âmbito dessa documentação e desse argumento de que o Brasil foi colônia. Portanto, grande parte da documentação que fala que o Brasil foi colônia é porque ou ela vai ler sob uma determinada ótica essa documentação e vai inserir terminologias que não existiam nessa documentação, ou ela simplesmente não lê a documentação. E a história que é montada a partir disso. Há uma chamada de atenção que esse português foi um dos maiores historiadores do século XX, Ernesto Soares. Essa frase dele é muito importante. As dificuldades injustificadas que se opõem à consulta de documentos arquivados em determinadas repartições, que de pública só possuem um nome, a incúria de quem tinha o dever de elucidar o público, tornando conhecidos tantos elementos preciosos que vão dormindo aconchegados no pó das estantes, são a causa de tantas incertezas e da grande ignorância que paira sobre os nossos arquivos de ontem. Porque, de fato, o Brasil deveria ter, no que tange a documentação, o mesmo procedimento, por exemplo, que tem Washington, em que os documentos, que se são públicos, eu tenho o direito de consultá-los gratuitamente. O último documento que eu pedi para ter acesso à Biblioteca Nacional chama-se Arco Crégio. A Biblioteca Nacional não tem ele em PDF, então eu tenho que pagar 2 vezes pela mesma documentação. Eu tenho que mandar fazer a microfilmagem do documento e depois, como eu não tenho máquina de microfilme, eu tenho que pedir uma cópia do documento. Pois bem, o custo total disso para fazer a microfilmagem, onde a microfilmagem fica para mim, uma cópia para mim, uma cópia para a Biblioteca Nacional, custa para mim, pesquisador autônomo, R$600. Esse é o orçamento que eu tenho. Isso para aceder a um documento. Agora, qual é o professor, qual é o pesquisador que pode pagar por essas coisas de tempos em tempos? Para a gente criar um tipo de documentação, um tipo de pesquisa, eu tenho que aceder a várias fontes. Vamos considerar que eu não tenho acesso a 2 ou 3. Se eu for na Biblioteca Brasileira, na Biblioteca Nacional, dependendo do tamanho do arquivo, é essa média que eu tenho que pagar. E eu vou ter que pagar. Por fonte. Dependendo do tamanho. Esse documento não é um documento grande. Então, certamente, pelo número de páginas que eles cobram. Né? Então, certamente, se eu pegar um documento grande, teve um documento que eu paguei R$800. Isso é, literalmente, para inviabilizar. Ao mesmo tempo, como a biblioteca, o governo não dá recurso à biblioteca, né? Quando o pesquisador vai, é uma forma da biblioteca, em cima do recurso do pesquisador, né? Adquirir o próprio documento que ela tem. Porque dizem que a microfilmagem dura 300 anos, mais ou menos. Né? Enfim, são essas dificuldades que a gente tem que ter em vista em relação a determinadas coisas. Qual é a importância desse tema? De que o Brasil não foi colônia? Eu listei aqui importâncias pontuais, que é o que vai nos interessar. O tema do Brasil não foi colônia, em primeiro lugar, está ligado diretamente à Ordem Templária de Portugal. Em primeiro lugar. Os Templários, a Ordem do Tempo, foi a ordem iniciática mais famosa da história do Ocidente, sobre a qual existe um grande mistério que ainda paira. Essa ordem criou para a Península Ibérica e para o mundo medieval daquela época e para posteriormente ao mundo medieval, o chamado Projeto Templário. O Projeto Templário e a criação de um evangelho, não um evangelho cristão, mas um evangelho mundial. Uma das coisas, um dos objetivos desse Projeto Templário era a reunificação das 3 maiores correntes cristãs do mundo: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Eles estavam no bojo desse projeto. Foi exatamente essa ordem que financiou os descobrimentos marítimos portugueses.
os descobrimentos não foram um feito da coroa em Portugal, ao contrário do que nos contam. Né? Não foi nem um feito, nem um planejamento, nem um financiamento, nem um projeto. Então, quem chega ao Brasil é exatamente essa ordem iniciática. Não foi o governo de Portugal. Do bojo desse projeto estava a recuperação de todos os paraísos perdidos sobre a face da terra, com toda a significação e peso espiritual que isso implica. E o Brasil seria ou o último paraíso a ser recuperado, ou o último paraíso a ser restaurado. O Brasil entra dentro desse ponto. E nisso, um dos objetivos que estava presente dentro desse processo era a criação de uma nova sociedade de paz mundial, unida pelos laços do espírito. Não era a formação de um governo político, de um domínio político sobre o mundo. Era uma outra coisa. E hoje, 600 anos depois, 500 anos depois, nós estamos talvez começando a entender essa proposta, ou pelo menos ela está anunciando-se quando a gente fala na criação de uma sociedade de paz mundial. Isso é um projeto templário. E ele nasce em Portugal, e é Portugal que capta ele. Bom, vamos começar aqui, dito isso, pela palavra colônia. O que é uma colônia? A primeira coisa, quando nós afirmamos que o Brasil foi colônia de Portugal, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é: o que é uma colônia? Nós temos que responder essa pergunta. Muito bem. Um grande problema começa exatamente com esse indivíduo. O padre, Dr. Rafael Bruto, a biblioteca, a USP de São Paulo tem a obra de Bruto, e essa obra pode ser acedida online perfeitamente, gratuitamente. Então, quem tiver acesso. É aqui, nesse dicionário de Bruto do século XVIII, que existe a inserção ou a modificação da palavra colônia já de uma forma diferente da que é utilizada. Então, Bruto vem a ser uma das fontes primárias onde já há uma alteração no significado da palavra. O que é uma colônia? Segundo Bruto, colônia é um substantivo feminino. Colônia é uma povoação nova feita por gente enviada de outra parte. Gente que se manda povoar algum lugar. Os romanos descarregavam a república enviando colônias aos países que conquistaram. Aqui ele já insere uma nota em cima da presença romana, a palavra colônia. Ou ele anexa a palavra romana, a colônia, especificamente ao procedimento romano. Isso é grave, porque dá a entender que Portugal entra nesse rol. Né? Veja, então, o que nós aprendemos em primeira linha do que é uma colônia? Quando você fala, você é colônia, a primeira ideia que nos vem à mente, pelo menos no senso comum, é que o colono é um indivíduo escravizado. Certo? É a primeira coisa que nos vem à mente. A palavra colônia nos remete a alguém que eu fui lá, comprei uma pessoa, comprei aquela pessoa e coloquei aquela pessoa para executar um trabalho forçado. Vejam que aqui, em Bruto, em nenhum momento esse sentido aparece. Colônia é uma povoação nova, feita por gente enviada de outra parte. O governo brasileiro já vive dando incentivo para colonos irem, por exemplo, para Rondônia, para Roraima. O Mato Grosso, hoje, a grande produção do Mato Grosso foi feita com colonos do Rio Grande do Sul. Gente que sai do Rio Grande do Sul, não tem acesso à terra, o governo dá algum tipo de incentivo, e eles vão para lá. Isso é o que Bruto está falando. E isso é o que a palavra de fato se refere. O que é um colono? Um substantivo masculino. Um colono é um fundador. É o povoador da colônia. Ele é um agricultor. Ele é um cultivador. Vejam vocês que mesmo aqui, nesse sentido em que Bruto apresenta, nós não vemos inserido a palavra colônia, a palavra ligada a escravo. Correto? Povoador.
também brotou, é o que faz alguma povoação. O habitador da povoação que estabeleceu em alguma terra. Então você tem alguém que não tinha terra, ou por alguma razão resolve ir para outra terra, e ele se estabelece em terra. Então nós estamos falando de um agricultor mesmo. É aquele que sai de um determinado lugar e vai cultivar um pedaço de terra. Povoar é verbo. É um ato de fazer com que se estabeleçam povoadores em alguma terra erma. Fazer assento, habitar algum lugar. Uma característica do colono, quando ele vai povoar a terra, é que esta terra tem que estar vazia, incultivada. Isso é muito importante, porque esse é um dos pontos fundamentais para a gente entender o processo de colônia que está diretamente ligado a Portugal. Até aqui tudo bem? Escravo. Se atribui a palavra colônia. O Brasil foi colônia, então o Brasil foi escravizado por Portugal. Né? Nós vamos ver algumas diferenças, mesmo nessas ideias, né? Claro, porque os Estados Unidos, teoricamente, né, quando se compara, dizem que o americano não foi escravizado pela Inglaterra. Não é? Exato. Mas ao Brasil, os historiadores admitem. Por quê? Porque a Inglaterra, teoricamente, é melhor que Portugal. Só por isso. Então, o escravo é alguém que está cativo. Em primeiro lugar, esse indivíduo está sem liberdade, ele está no estado de servidão. Servidão é cativeiro, preso. O servo é privado de todos os direitos civis. Se ele não tem direito civil, ele não tem acesso à lei. Certo? Isso é uma característica. E isso não vale para os dias de hoje. Então, hoje, mesmo que o cara esteja preso, ele tem direitos civis garantidos. Naquela altura, não. O indivíduo que estava preso, o servo, o escravo, não tem acesso à lei. Ele é privado dos direitos civis. Então vamos guardando esses conceitos. Veja que o colono é aquele que sai de um local e vai para um outro local para cultivar uma terra que está erma. E o escravo é aquele que está privado de direitos civis. Qual é o problema que fazem os historiadores? Eles comparam a colônia portuguesa com colônias romanas, inglesas e espanholas. Vamos ver os detalhes. O que eram as colônias romanas? A gente fala muito do Império Romano. Quando Roma finalizou a República, porque Roma teve 3 fases. Roma foi Império, quando foi fundada por Rômulo e Rêmulo. Rômulo e Rêmulo são filhos de Enéas, né, com Vênus, com a deusa Vênus. Saem migrados de Troia. Então, quando Rômulo e Rêmulo fundam Roma, Roma foi Império, depois foi República, depois foi Império novamente. Então, quando a República Romana começa a se afirmar sobre a dinastia dos Césares, né, os domínios romanos, excetuado a capital, que é Roma, dividiam-se em 2 partes distintas. A gente tem a Itália, a capital, e nós temos as províncias. Então, dentro do Império Romano, pegou quase que a Europa inteira. Né? Então, excetuando-se, isso era dividido em 2 partes, a capital e as províncias. Tá? Então,